Zé, agora vai ser biologia ou você vai continuar aquele assunto de hibridização? Vamos continuar na hibridização, Nicolas. Eu estou abrindo aqui para ver se o SAS está travando aqui, mas eu acho que vai dar certo. Então vamos continuar mesmo, ver se eu faço com vocês alguns exercícios aqui na Beleza. apostila de vocês aí. Livro didático. 2021. Química. Livro 3, né? Livro 3. Livro 3. Hibridização, aula 10. Vocês vão abrir para mim aí no livro 3 de vocês, nessa aula sobre hibridização, os exercícios aí, pessoal. Hibridização, a gente viu todos os tipos. Deixa eu ver a página que é aqui. Aí, página 32 aí da apostila de vocês. Deixa eu só colocar aqui para compartilhar. Página 32. Peraí. Química. 10. Não está muito bom, não. Ué, vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Química. Livro SAS. Então, de manhã, hoje a gente viu os tipos de hibridização. Agora, vamos fazer um pouquinho de exercício aqui para a gente entender como é que são esses tipos de exercícios dentro do referencial teórico que nós vimos hoje de manhã. Aí você está vendo aí, projetando aí, ó, se você quiser acompanhar também na sua apostila, para facilitar. Ele vai dizer assim, ó, primeiro exercício aí, deixa eu colocar o... Ele vai dizer assim, ó, enquanto João, sua irmã Maria, perto da mesa, lavava a janela do quarto, infelizmente, sem que notassem, respingou água sanitária sobre o livro de química. Uma certa frase desse livro, atingida por algumas gotas de solução, teve então 2 termos completamente apagados. Aí vai dizer assim, esses 2 termos encontram-se representados por 2 reticências entre colchetes. Na frase a seguir. No acetileno, aí te dá esse composto que tem 2 carbonos e que tem 2 hidrogênios. Aí vai dizer assim, ó, no acetileno, o carbono forma com outro carbono 2 ligações devido à hibridização do tipo.
Aí diz assim, ó. Então, João identificou corretamente os termos apagados pela água sanitária como sendo, respectivamente. Então, vamos entender aqui qual que é o tipo de hibridização que a gente vai ter aqui nesse composto, o acetileno. Vamos fazer aqui, ó. Eu mando a foto para vocês aí. Vamos entender o tipo de hibridização que ele está propondo aí, ó. Você tem 2 carbonos e 2 hidrogênios. E sabendo que o hidrogênio, ele apresenta 4 ligações. Então, aqui eu tenho, ó, 2 carbonos e 2 hidrogênios. Então, levando em consideração o princípio da tetravalência do hidrogênio, nós teríamos algo assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês verem. Ah, o Ezequiel está pedindo. Tem gente lá na escola lá para assistir aula? Hein, pessoal? Tem aluno na escola hoje lá para assistir aula lá com a Jane? Acho que sim. É, porque o Ezequiel está pedindo aqui o link. Copiar. Pronto, Ezequiel. Então tá aí, ó. Aí vocês vão ter aí, ó. Deixa eu tirar uma foto aí e mandar para vocês, ó. Aí você vai ter o acetileno, ó, onde você tem uma relação entre 2 carbonos. Ficou ruim aqui, pô. Tá ruim. Imagem. Agora vai. Aí, ó. Mandei para vocês, ó. Olha aí no grupo aí, ó. Você vai ter uma relação aí entre 2 carbonos e 2 hidrogênios. Então, você tem um composto igualzinho a esse composto que eu mandei para vocês no grupo aí, ó. Aí, você analisando esse composto, que eu acabei de mandar para vocês no grupo, olha só o que vai aparecer para vocês aí, ó. Embora aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui. Apresentando um guia. WhatsApp. Compartilhar. Olha aí o que vocês estão vendo aí, ó. Então, nesse composto aqui, ó, o que você está analisando aqui, ó? Quantas ligações π eu tenho aqui, ó? Então, eu tenho uma ligação π em cima, né? Eu tenho uma ligação π embaixo, 2 ligações π, e tem uma ligação sigma aqui no meio, ó. E essas ligações que eu tenho aqui, ó, entre carbono e hidrogênio, também são ligações sigmas. Agora, analisa comigo aqui um detalhe que nós aprendemos hoje de manhã. Toda vez que eu tenho esse tipo de ligação aqui, ó, esse tipo de estrutura aqui, nós temos uma estrutura que nós chamamos de sp. Por quê? Eu tenho 2 ligações π, que são derivadas de orbitais p puros, tá? Ah, então eu tenho 2 π e uma sigma aqui, né, Zé? Eu tenho 2 π e uma sigma nesse composto proposto por ele aí, que é o acetileno. Aí agora vamos dar uma olhadinha no que ele está pedindo no exercício. Aí no exercício, ele está pedindo assim, ó, um guia química, que nós estávamos lá no livro. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aí no livro ele está dizendo assim, ó. Então João definiu corretamente os termos que estavam apagados lá pela água sanitária. E vai dizer assim, então João identificou corretamente os termos apagados pela água sanitária como sendo respectivamente. Então ele tem aqui, ó,
duas ligações π, que seria aqui, ó, devido à hibridização do tipo sp. Aí você viria aqui e marcaria, então, ó, a letra B. Então, para ficar fácil, você guarda assim, ó, quando se trata da hibridização do carbono, se eu não tenho nenhum π, nenhuma ligação π, eu tenho 4 sigma. Se eu tenho, aí você tem 4 sigma, você tem hibridização sp3. Se eu tenho uma π e 3 sigma, eu tenho hibridização sp2. Se eu tenho duas ligações π e duas sigmas, aí eu já tenho a hibridização que a gente chama de hibridização, tá? sp, que é o caso aqui, que ele tem duas π. Aí vai dizer aqui, ó, entre as moléculas que você está vendo abaixo aí, ó, Universidade Federal da Paraíba, ele vai dizer para vocês assim, ó, entre as moléculas cloreto de berílio, PH3, CO2, cianídrico aqui, ó, e aqui você tem também o propadieno, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu tenho ácido cianídrico, eu tenho propadieno, eu tenho hidreto de fósforo, eu tenho cloreto de berílio, e aqui eu tenho o gás carbônico. As que incluem pelo menos um átomo no estado híbrido sp são somente, vamos analisar aqui, ó, qual delas que está incluindo o híbrido aqui, apenas um átomo, tá, no estado híbrido. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só, no caso do berílio, você tem, então, o berílio, que, na verdade, ele tem a característica de um metal ligado ao cloreto. Há dois cloretos. Isso aqui é muito parecido com aquela hibridização que nós vimos hoje de manhã. Você tem aí no seu caderno. Você tem o berílio, mesmo ele sendo metal, aqui, por causa da hibridização, ele estabelece aqui, ó, uma ligação com dois cloretos como se ele fosse um ametal. Por que isso ocorre? Nós vimos hoje de manhã que o berílio ele recebe a energia de ativação e desloca um elétron, tá, para o orbital vazio, que era o P0. Então, ele permite o compartilhamento de 2 elétrons do cloreto. Então, esse berílio aqui, ó, ele é hibridizado. Ô Zé, e nesse caso aqui, ó, do fósforo, esse fósforo aqui também ele é hibridizado? Olha, o fósforo, se você fizer aqui a estrutura dele, você coloca o P no centro, você coloca um hidrogênio à esquerda, outro hidrogênio à direita e um hidrogênio para ele abaixo. Só que a ligação entre os hidrogênios forma um ângulo de 90 graus. Ah, então quando a ligação forma um ângulo de até 90 graus, na estrutura geométrica dele, a gente diz que, nesse caso, o fósforo aqui, não houve, no caso do fósforo, fusão de orbitais. Portanto, não houve hibridização. Se não houve fusão de orbitais no fósforo e não houve hibridização e houve a manutenção do ângulo de 90 graus, o fósforo aqui, ó, ele não é um híbrido. Ah, então ele não é um híbrido, Zé, sp, não é um híbrido sp, tá? E o CO2, Zé? O CO2, ele é assim, ó, você coloca o C de um lado, aí você coloca assim para mim, ó, uma dupla aqui, ó, e coloca um oxigênio desse lado. E aqui você faz a mesma coisa, o lado esquerdo, você coloca uma ligação dupla e você coloca aqui o oxigênio. Ah, o que está acontecendo, então, com o CO2? Olha, o CO2, o carbono, ele apresenta duas duplas ligações. Uma dupla à direita ligada ao oxigênio e uma dupla à esquerda ligada ao oxigênio. Toda vez que isso acontece, quando você tem o carbono com dupla e dupla, ou você tem o carbono com uma tripla e uma simples, você tem a hibridização que nós chamamos de sp, tá? Então, você tem dois P puros, onde você tem duas ligações π, e você tem duas ligações normais, que são as ligações que nós chamamos aí de ligações sigmas.
Então, você tem uma sigma e um pi, uma sigma e um pi, tá? Então, o CO2, pela estrutura dele, ele é portador da hibridização sp, tá? E esse aqui, Zé? Esse aqui fica fácil, porque esse aqui, ó, a estrutura dele já está aberta. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Aqui eu tenho uma ligação π e aqui eu tenho outra ligação π. Uma sigma no meio e a outra sigma aqui na lateral. Então, o que está acontecendo? Esse carbono aqui, ó, ele tem duas π e duas sigma. Então, todas as vezes que eu tenho duas π e duas sigma, esse carbono aqui do cianeto, tá? Do ácido cianídrico, inclusive esse cianeto aqui é um composto letal, se inalado, né? Leva à morte rapidamente. Toda vez que você tem essa estrutura aqui, ó, nós temos o que nós chamamos, então, duas π e duas sigmas, hibridização sp. Também, esse composto aqui, ele é hibridizado de forma sp. Agora, e aqui? Aqui eu tenho um alcadieno, que é um hidrocarboneto que a gente vai estudar bastante o ano que vem, na parte nossa do ano que vem, que é a química orgânica. Para vocês é uma matéria nova, que a gente vê no segundo ano, tá? A gente estuda a química do carbono. Aqui, ó, o que está acontecendo? Mas aqui já dá para vocês identificarem. Eu tenho duas ligações π e duas ligações sigma. Ah, eu tenho 2π e duas sigmas, também eu tenho hibridização sp. Portanto, ó, eu tenho hibridização sp no berílio, eu tenho hibridização sp no CO2, eu tenho hibridização sp no ácido cianídrico, e eu tenho a hibridização sp nesse composto que a gente chama de propadieno. Então, ó, só o 2 que é falso, tá? Os demais apresentam essa hibridização sp. Então, aqui eu marcaria 1, 3, 4 e 5. Você poderia marcar aí sem nenhum problema, tá? Alternativa E. Sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. Aí você pode falar assim, mas peraí, acabou na minha bateria. O pH3, se ele passar de 90, em alguns compostos ele passa de 90, ele fica igualzinho o nitrogênio na amônia. Se ele fica igual o nitrogênio na amônia, ele fica na forma hibridizada, só que ele fica com 4 ligações sigmas, então ele é de sp3 e não é hibridização sp. De qualquer forma, ele não entraria aqui, tá? Porque aqui está pedindo apenas aqueles que são detentores da hibridização sp. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Inclusive, isso aqui é interessante, tem um desenho aqui, facilita para a gente estabelecer essa conexão aí com relação às ligações mais simples e as ligações mais fáceis de serem quebradas. Ele diz assim, ó, para ocorrer ligação covalente, é necessário que haja interpenetração frontal linear de orbitais e também, em muitos casos, interação lateral de orbitais dos dois átomos que se ligam. Aí ele diz assim, ó, a figura ilustra, em termos de orbitais, a formação da molécula, dessa molécula aqui, ó. Então, nessa molécula aqui, eu tenho aqui alguns dados. Eu tenho que o hidrogênio, ele tem número atômico 1, o nitrogênio ele tem número atômico 7, o oxigênio ele tem número atômico 8, aliás, esses três aqui, nós falamos sobre eles hoje de manhã, né? E aqui eu tenho ainda o enxofre, que tem número atômico 16. Aí ele vai pedir para você aqui estabelecer a conexão entre esses dois compostos. O que está acontecendo nesses dois compostos aqui, ó? Analisando esses orbitais e essa convalência que existe, tá, entre esses orbitais, qual seria aqui o que representa essa forma molecular aqui, ó? Qual seria o que representa um dos gases abaixo que ele está pedindo para você marcar aí a condição, tá?
Então, qual deles poderia ser aqui? Ó? Quais deles poderiam ser aqui? Quais desses gases que poderiam estar interligando para formar aqui, tá? Essas ligações demonstradas abaixo. Então, vamos entender aqui. Ó, por exemplo, se eu vou estabelecer aqui, ó, o S, o H2S, ele pede para você estabelecer as conexões aqui, tá? Se eu for estabelecer essa conexão aqui, ó, do ácido sulfúrico, deixa eu fazer as fórmulas aqui para você ver, ó. Ó, o enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada. É do grupo 6A da tabela periódica. Ele está ligado aí a 2 hidrogênios. Então, seria isso aqui, ó, a forma do enxofre, ó. Do H2S, do ácido sulfídrico. Seria isso. Do oxigênio, o oxigênio, cada oxigênio, ele tem 6 elétrons. Então, como eles têm 6 elétrons, deixa eu fazer aqui, ó, a fórmula estrutural dele. Então, ele teria essa ligação aqui, ó. Aí, o nitrogênio tem 5. Se fizer a configuração dele aí, você vai ver que na camada de valência, ele vai ter 5 elétrons na última camada. Então, você teria essa configuração dele aqui, ó, do gás N2. E o NO, que ele está pedindo aí, letra C, o NO, no caso do NO, você teria aqui, ó, composto, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês aqui como é que ele estabelece as ligações dele aqui, para ficar o mais claro possível. Deixa eu tirar uma foto. Aqui, ó. Eu mandei a foto para vocês aí, ó, para a gente ver qual deles que satisfaz essa relação que ele está colocando aí, ó. Aí dá uma olhadinha na foto que eu mandei para vocês aí, ó. Aqui você tem uma interação, na verdade, uma interação tripla, tá? Então, na verdade, aqui seria uma tripla ligação. Essas duas interações que você está vendo aqui, ó, na verdade, ela é uma só. Essa interação e essa interação, ó, que é a ligação π. E essa outra interação que você tem aqui também é outra interação π. Então, eu tenho aqui, ó, duas ligações, ó, que são ligações π, que são laterais. E aqui no centro, ó, eu tenho uma ligação forte, que é uma ligação sigma. Então, quando você compara essa ligação central, que é forte, com essas duas aqui, ó, tanto faz em cima quanto embaixo, elas são mais fracas, essas duas ligações aqui, ó, e essa no centro, representam uma tripla ligação, que é o que está acontecendo aí com o nitrogênio que eu estou enviando para vocês, que eu enviei para vocês no grupo aí, ó. Olha o gás nitrogênio. O gás nitrogênio, ele tem duas ligações π, que são essas ligações aqui em cima, ó, ou aqui embaixo, tanto faz. Ela está compartilhando aqui os orbitais que nós chamamos de orbitais p puros. E eu tenho uma única ligação aqui, ó, que é entre o orbital sp3, que é o orbital que nós chamamos aqui de orbital hibridizado. Está aqui, ó, que é a ligação mais forte que se estabelece entre os nitrogênios. Está vendo aqui, ó? Nossa, Zé, então essa aqui é a forte, é a grossa, né? As outras duas
são ligações fracas. Então, por exemplo, se esse composto ele for submetido à elevação de temperatura, é fácil você romper essas ligações aqui, ó. Já nesse caso aqui, ó, é difícil, porque aqui você tem, então, tá, um composto onde você tem uma ligação consistente, grossa, que representa a ligação sigma. Já essas duas ligações aqui são ligações pi. Então, qual a alternativa que eu marcaria aqui? Eu marcaria dois compostos, ou um composto aqui, ó, com dois átomos, que são átomos iguais, que no meio eu tenho uma tripla ligação. Então, eu tenho aqui, ó, uma sigma, duas pi. Essas duas pi são as mesmas que aparecem aqui embaixo, ó. Isso aqui é o mesmo orbital, tá vendo? Mesmo orbital, mesmo orbital. Então, eu teria uma sigma, duas pi. Então, nesse composto, na formação que eu dei para vocês aí, ó, você tem um N, uma tripla ligação ligada a outro N. Então, seria isso aqui, ó, o N2. Aí você marcaria a alternativa D de dado, que é bastante fácil e bastante simples, tá? Aí vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão 4, onde ele pede para você se atentar aqui com relação a algumas situações que ele vai colocar para vocês aí. Aí ele vai dizer assim, ó, presta atenção aqui que isso aqui é tranquilo. Ele vai dizer assim, ó, na molécula a seguir, indique o tipo de hibridização dos carbonos e os tipos de ligações sigma e pi apontados pelas letras A, B, X e Y. Então, vamos lá. Isso aqui é bem facinho, né? Olha só. O tipo de ligações sigmas e pi e os tipos de hibridização. Ó, nesse caso aqui, ó, na letra A, eu tenho aqui um composto, um carbono que apresenta hibridização com 4 ligações sigmas. Então, a hibridização dele aqui, ó, é sp3, tanto desse quanto desse, porque eu só tenho ligações simples, não tem nenhuma ligação dupla. Então, esse carbono é sp3, esse carbono aqui, ó, é sp3, tá? Esse carbono também aqui, ó, é sp3, só tem simples ligações. Esse carbono também é sp3. Então, não há nenhuma dupla ligação. Beleza, Zé. Agora, e tipo de ligação que eu vou ter aqui, ó? Essa ligação aqui, ó, é ligação sigma. Essa ligação também aqui é sigma. Essa ligação é sigma, só uma simples ligação. E essa ligação aqui, ó, é uma ligação pi. Mas aí, se você for estabelecer a conexão entre eles, aqui eu tenho um carbono sp3 com outro carbono sp3, tá? Então, aqui eu tenho uma ligação sigma, letra A, que vai de sp3 a sp3. Aqui, mesma coisa, ó. Eu tenho outra ligação sigma, letra X aqui, ó, que vai do carbono sp3 a outro carbono sp3. Aqui, mesma coisa, ó. Eu tenho outra ligação sigma que vai do carbono sp3 ao carbono sp3, que é a ligação Y. Só aqui que muda, na verdade, ó. Por quê? Porque como nós vimos hoje de manhã, o hidrogênio, ele não é hibridizado. O hidrogênio, ele é o orbital S, apenas. Então, essa ligação sigma aqui, ó, ela vai de onde para onde? Ela vai do orbital S para o orbital sp3, tá? Simples assim, tranquilo assim. Agora aqui, ó, você vai analisar aqui o tipo de carbono agora, ó. Cuidado agora, ó. Aqui eu tenho uma dupla e aqui eu tenho uma simples. Essa ligação aqui é sigma, que é uma ligação simples, que está indo de um carbono que é sp3, que eu tenho 4 ligações simples, para um carbono sp2. Então, vai do sp3 ao sp2. Agora, já aqui, ó,
que está acontecendo? Aqui eu tenho um carbono que é sp2, ele está ligado a um outro carbono que é o sp3. Então, sp2 ao sp3, tá? Que é a hibridização que eu tenho aqui do sp2 para o sp3, e aqui eu tenho uma ligação sigma entre eles. E esse aqui, Zé? Esse carbono aqui é carbono que tem 4 ligações sigma. Já bati o olho, eu já sei que ele é sp3. Esse carbono aqui é um carbono que tem 4 ligações sigmas. Também eu sei que ele é sp3. Então, a ligação entre esse e esse, representado pela letra X, é de hibridização sp3 para hibridização sp3. Agora, já a ligação desse para esse, olha o que está acontecendo. O flúor, que é o fluoreto, é um ametal. E por ele ser um ametal, aqui você tem, então, apenas o orbital S. Então, a hibridização aqui está passando de sp3 a S. Ah, e aqui a ligação também é sigma, Zé? É, sigma. Então, sp3 a S. Simples assim. Aqui, ó, ele vai dizer para vocês assim: as substâncias indicadas a seguir provocam aumento da massa muscular e diminuição da gordura dos atletas. Ele vai dizer assim: o uso indiscriminado dessas substâncias, porém, pode provocar efeitos colaterais sérios. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho algumas substâncias, e entre esses efeitos colaterais aqui, que o pessoal aplica, né, para ganhar musculatura, é o câncer, no caso dos homens, é o câncer nos testículos. Isso aqui é um negócio muito sério, viu? O pessoal às vezes quer ganhar massa muscular, tal, né? Aí começa a usar esses hormônios esteroides e depois acaba manifestando câncer no testículo, que em alguns casos esse câncer ele pode ser letal, em outros casos, mesmo que o indivíduo ele consiga fazer o tratamento e consiga eliminar o tumor, ele fica estéril. Ele futuramente ele não vai poder ter filhos, tá? Então ele diz assim, te dá esses compostos, você está vendo aqui. Aí diz assim, em relação às estruturas, nós estamos enxergando aqui acima, ele vai dizer assim para você, determine os tipos de hibridização dos carbonos, ó, A, B, C e D. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, esse carbono aqui, o A, ele tem simples ligação de K, simples ligação de K, e não tem nenhuma dupla. Aqui, na verdade, ó, quando ele dá só o desenho para vocês, você pode colocar que em cada pontinho desse aqui corresponde a um carbono, e o complemento dele aqui que está faltando é o H2. Você tem 2 hidrogênios. Então, na verdade, esse carbono ele tem simples, simples, tem um hidrogênio nesse sentido e um hidrogênio nesse sentido. Então, você tem quatro ligações aqui, tá? Sigmas. Então, esse carbono ele é o sp3. No B é a mesma coisa. Você tem uma simples, e aqui você pode completar, ó, colocar um hidrogênio para cá e outro hidrogênio para cá. Então, ele tem 4 simples, sp3 também. E no de baixo, Zé? E esse C aqui, ó? Aqui eu tenho um carbono ligado a outro carbono, com uma dupla ligação, e aqui eu tenho esse carbono ligado a esse carbono aqui por uma simples ligação. Aqui fica fácil, ó. Se eu tenho apenas uma dupla, sp2 esse, e aqui se eu tenho apenas uma dupla, sp2 também, tá? Então, esses dois aqui são hibridizações sp3, e esses dois aqui, hibridizações sp2. Aí vai dizer assim, ó, determine os valores correspondentes aos ângulos alfa e teta. Então, dá uma olhadinha aqui, ó, aos ângulos alfa e teta. Se esse carbono que você está vendo aqui no centro,
ele apresenta hibridização sp3, porque ele só tem ligações sigmas, o ângulo sempre é o mesmo. Quanto que é o ângulo de abertura? Eu sempre vou ter uma disposição que a gente chama de tetraédrica, e o ângulo vai ser sempre de 109 graus e 28 minutos, tá? Então, aqui, ó, tetraédrica com ângulo de 109 graus e 28 minutos. Ah, e essa aqui, Zé? E essa teta aqui, ó? Qual tipo de carbono que eu vou botar aqui, ó? Olha para esse carbono aqui, ó. O que eu tenho nesse carbono aqui, ó? Nesse carbono, você tem, ó, uma sigma, outra sigma, e na dupla, uma da dupla é um pi. Eu tenho um pi e 3 sigma. Toda vez que você tem um pi e 3 sigma, eu tenho a hibridização sp2. Então, você já pode aqui colocar, ó, esse carbono, a hibridização sp2, e toda vez que eu tenho hibridização sp2, foi aquilo que eu coloquei no quadro para vocês hoje. O ângulo aqui de abertura é de 120 graus. Então, hibridização sp2, ângulo de abertura, 120 graus. Hibridização sp3, ângulo de abertura, nós vamos ter aqui um ângulo de abertura de 109 graus e 28 minutos. Tá? Então, aqui 109 e 28, aqui 120 graus. E por fim aí, ó, determine os tipos de ligação sigma, alfa, 1 e 2. Então, vamos lá. Aqui eu tenho ó, o 1 e aqui eu tenho o 2, né? Então, olha só. No 1, esse carbono aqui só tem simples ligação, sp3, sp3. Então, nesse aqui eu tenho uma ligação sigma entre sp3 para sp3. Fácil. Aqui no ângulo alfa aqui, eu tenho ligação, tudo mesma coisa, ó, sp3 para sp3, sp3 para sp3, tudo carbono só com simples ligação, sp3 para sp3. E no número 2 aqui que muda, ó. Esse carbono aqui, ó, ele é sp2. E esse carbono aqui, ó, ele é sp3. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter aqui a hibridização sp2 para sp3. Tá? Ó, sp2 para sp3. Que é o tipo de hibridização que eu vou ter na letra C. Então, é tranquilo, muito fácil. Aí, para a gente terminar aqui, vamos fazer mais esse exercício aqui da atividade proposta, que é facinho também. Você pode treinar em casa. Ele vai dizer assim, ó, a sequência correta dos orbitais híbridos em que estão ligados os átomos de carbono na molécula do penta-1,3-dieno, cuja fórmula está apresentada a seguir. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, a sequência correta. Ó, abrindo o composto, eu tenho, ó, 1, 2, 3 sigma e uma pi. Então, esse aqui é sp2. Então, a sequência é sp2. Esse aqui, ó, 1, 2, 3 sigma e uma pi. Também é sp2. Esse carbono aqui, ó, 1, 2, 3 sigma e uma pi. Também é sp2. Esse carbono aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 sigma e uma pi. Também é sp2. E esse último aqui, ó, é o sp3. Então, os 4 primeiros carbonos aqui, todos eles são sp2. E apenas esse último aqui, ó, que ele vai ter a ligação sp3, que ele tem 4 ligações sigmas. Aí você vem aqui e marcaria letra A. Tá? Que é bem simplesinho, bem fácil aqui, ó. Bem bobinho, né? Aí ele te dá essa questão 2 aqui, ó.
dos exercícios, das atividades propostas, e vai dizer assim, observe os compostos a seguir e marque a alternativa correta. Aí na letra A ele diz assim, o composto 3 apresenta 6 ligações sigmas e 2 pi. Vamos ver aqui, ó. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 sigmas. Se ele tem 2 duplas aqui, ó, ele apresenta 2 pi. Tá? Então, aqui já de cara, a letra A, ela está correta. Então, aqui, sem mais delongas, né? Já direto. E aqui, ó. Vou fazer aqui o último aqui. Peraí, deixa eu... fazer esse aqui, o 3. Realmente fazer mais esse aqui, da OSEC. Aqui desformatou aqui, não sei porquê. Bem facinho também, ó. E vai dizer assim, ó. As hibridizações de orbitais SP, SP2 e SP3 possuem, respectivamente, os seguintes ângulos, que você tem que guardar mesmo. SP é 180, SP2 nós vimos hoje de manhã, que é 120, e SP3, 109 graus e 28 minutos. Então, aproximadamente 109 graus, tá? Então, você tem 180, 120, 109. A gente poderia marcar aqui, ó, letra D de dado. Então, é fácil. Os exercícios são bastante simples. Essa matéria aqui vai cair na prova de vocês. Semana que vem, acho que vocês terão a prova, se não me engano, acho que não sei se é na quarta, vocês têm prova semana que vem comigo. Mas semana que vem é prova de biologia, tá? E o que você vai estudar para a prova de biologia? Você vai estudar as aulas de 5 até a aula 10, tá? Que foi dada no caderno 2. No caderno 3, algumas aulas. Você vai estudar, então, para a prova de biologia, aulas 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com 6 aulinhas só. Zé, posso estudar também pelo caderno? Pode. Posso estudar pela apostila? Pode também, sem problema. Fica a seu critério. Ou caderno, ou apostila. Você não pode fazer deixar de estudar. Tá? O resto é tranquilo. Beleza, pessoal? Faz favor para mim, coloca aí o presente aí no chat aí, por favor. Vocês estão usando aí, vocês estão na escola, né? Está usando o professor João aí, ó. Sem problema. A Tainá hoje já estava... Estava de manhã, Tainá? Hoje de manhã? Eu estava de manhã, sim. Ah, sim, estava sim. Que você fica de máscara. Eu já lembrei. O problema de você... Pois é! Pois é, Marcela. Você está aí usando... É que eu falei assim, tá eu e a Amanda aqui também. Isso aqui é o João Batista aqui, você não sabe quem que é. Não, João Batista, o Ezequiel tinha me mandado antes, na hora que foi conectar para vocês, e pedindo o link. Você vai na escola só à tarde, né? Vocês vão na escola só à tarde, de manhã vocês não vão. Mas semana que vem eu tô lá para te dar uma alegria, tá, Zé? Eu sei que você sente minha falta. Marcela. Marcela faz falta, Marcela alegra a sala, né? Abraço para vocês. Tchau, Zé, eu vou lá comprar uma água. Tá joia. Pessoal, até segunda, então. Tchau, tchau. Falou, Zé. Falou, meu cara. Falou, Zé. Até mais, velho. Meu neto. Até mais. Até mais.